Olá, tudo bem? Você já se perguntou como chegamos até aqui? Descendentes de primatas, habitando uma esfera rochosa em meio a um vasto vazio que cresce cada vez mais. Bom, estamos aqui para te informar, e talvez até te deixar com mais dúvidas. Hoje falaremos sobre a teoria da evolução, o darwinismo e o neodarwinismo. Antes de tudo, falaremos sobre o nome que deu origem. Charles Robert Darwin. Charles Robert Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo, ou seja, o homem fazia de tudo um pouco. Aos seus 22 anos, seu rosto esbelto e recém-formado por Cambridge, como um brilhante naturalista que era, Darwin foi convidado por seu professor de botânica John Stevens Henson e, por comando da Marinha Britânica Real, embarcou a bordo do veleiro que mudaria sua vida para sempre. A viagem do HMS Beagle. O cientista passou incríveis 5 anos a bordo do Beagle entre 1832 e 1836, visitando inúmeras localidades em toda a costa da América do Sul, onde passou por países como Peru, Equador, Chile, Argentina, Uruguai e até mesmo o Brasil. Sim, senhoras e senhores, o famoso naturalista inglês havia passado pelo Brasil, mais precisamente na costa da Bahia e na costa do Rio de Janeiro. O Beagle também passou pela Patagônia, pela Austrália e pelas tão importantes Ilhas de Galápagos. E você pode me perguntar, mas por que essas ilhas são tão importantes? Pois bem, agora que familiarizados com o nosso naturalista barbudo, que na época nem era barbudo, podemos começar a falar sobre seu mais importante trabalho. A teoria da evolução. Iniciada com a publicação de seu livro A Origem das Espécies, foi um divisor de águas no meio científico e até mesmo no meio social, entrando em conflito com discursos religiosos sobre a criação do mundo e do homem. Darwin, a bordo do Beagle, fez diversos estudos e catalogou diversas espécies. Porém, uma questão chamou sua atenção: a tartaruga de Galápagos. Charles, ao estudar as tartarugas de Galápagos, percebeu algo peculiar. Cada ilha do arquipélago tinha uma espécie de tartaruga diferente. Nas zonas úmidas, as tartarugas tinham um pescoço curto e uma carapaça em forma de cúpula. Já nas ilhas com ambiente árido, elas tinham uma carapaça irregular com uma sela e o pescoço mais longo. Ao voltar de viagem, o naturalista passou a estudar como o homem, cruzando exemplares de espécies, conseguia produzir novas variedades desejadas por ele. E a resposta era a chave para tudo. O homem selecionava as espécies com potenciais genéticos que lhe eram úteis, como por exemplo as galinhas. O homem, no decorrer da agropecuária, necessitava das galinhas cada vez mais graúdas para o consumo. Mas como ele conseguiria isso? Selecionando-as com maior potencial de graudez e as cruzando-as, fazendo com que a ninhada herdasse características. E isso nós chamamos de seleção artificial. E, consequentemente, a mente curiosa de Charles o fez se perguntar se a natureza não fazia o mesmo tipo de seleção, porém naturalmente. Entretanto, o naturalista não tinha ideia de como provar suas ideias para o meio científico, até que leu o trabalho de Thomas Robert Matthews, um economista britânico do século XVIII. Em um ensaio sobre demografia, Matthews disse que com o crescimento da Europa, a população aumentava muito mais do que os alimentos disponíveis, e isso provocaria uma luta pela sobrevivência, e essa ideia ajudou Darwin a explicar seu esquema evolutivo. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência, mas o que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente que vive. Se um ser vivo tem uma característica que lhe ajuda a sobreviver, ele vai se reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar morre sem deixar descendentes. As criaturas conseguem se reproduzir, passam seus traços genéticos adiante e assim ocorre até que toda a população daquele ambiente seja apta a viver ali, dando origem a uma nova espécie. Por isso, as diferenças entre as tartarugas que Darwin viu em Galápagos eram produto da evolução. No ambiente árido, as de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentarem, enquanto que, no ambiente úmido, elas podiam comer grama e se proteger dos predadores, com sua carapaça em forma de cúpula e seu pescoço curto. E isso, senhoras e senhores, é a seleção natural. Registro fóssil.
Uma ótima prova do quanto a evolução move a passos lentos são os fósseis. Os fósseis nada mais são do que documentos que provam que a vida como conhecemos hoje não é igual à vida dos tempos passados. São restos ou vestígios de vida que ficaram preservados em rochas ou outras matérias naturais, tendo de possuir mais de 11 mil anos de idade para serem considerados fósseis. Como ótimos exemplos de animais que explicam a evolução por meio de fósseis temos os cetáceos. Os cetáceos são mamíferos exclusivamente aquáticos, como baleias, botos e golfinhos. Porém, falaremos especialmente das baleias, os maiores mamíferos aquáticos do planeta Terra. As baleias são uma espécie com um ótimo histórico fóssil, ou seja, sabe-se muito sobre os estágios da evolução dessas gigantes do mar, com um esquema evolutivo relativamente rápido durante cerca de 8 milhões de anos. Dentro desse período, os ancestrais das baleias deixaram de ser terrestres, como o Paquicetus, um animal peludo de 4 patas e que vivia ao redor da borda do mar de Tétis, para se tornarem totalmente aquáticos. Temos registros fósseis dessa evolução, tais como a transição entre a água e o solo. Foi produto de um processo de 8 milhões de anos, porém, para termos nossas baleias como vemos hoje, foram necessários mais 25 milhões de anos de mutações e seleção natural no meio marinho. Podemos notar a partir dos fósseis que sua evolução é mais do que verdadeira, é incontestável no meio científico. Darwinismo social. Após o darwinismo se tornar conhecido e condecorado no meio científico e social, certos conceitos e teses de Darwin foram mal interpretados por líderes governamentais e extremistas, racistas e eugenistas. Ou seja, a teoria foi usada para algo que ela não foi desenvolvida, para a disseminação do ódio. Darwinismo social é o nome moderno dado a várias teorias da sociedade que surgiram no Reino Unido, América do Norte e Europa Ocidental na década de 1870. Trata-se de uma tentativa de se aplicar o darwinismo nas sociedades humanas. Descreve o uso dos conceitos de luta pela existência e sobrevivência dos mais aptos, para justificar políticas que não fazem distinção entre aqueles capazes de sustentar a si e aqueles incapazes de se sustentar. Esse conceito motivou as ideias de eugenia, racismo, imperialismo, fascismo, nazismo e na luta entre grupos e etnias nacionais. Neodarwinismo. Agora, voltando ao meio científico de darwinismo, que é de onde ele nunca devia ter sido tirado, temos a nomenclatura, que acompanha o termo teórico, ou seja, o darwinismo nos tempos atuais, que foi integrado junto a teorias desenvolvidas após ele, dando origem à teoria sintética da evolução. Relaciona os estudos em genética, citologia, evolução, paleontologia, botânica e zoologia, para sistematizar o processo de evolução e de diferenciação das espécies. As ideias da evolução que Charles Darwin defendeu em 1859, com o lançamento de A Origem das Espécies, provavam pouco. Darwin não tinha os meios para explicar como as características passavam de pais para filhos. A tese de sua obra só veio a ser provada no século XX, com o surgimento da genética. No século XIX, foram dados os primeiros passos sobre o assunto pelo monge Agostino Gregor Mendel, sendo ele quem descobriu as leis da hereditariedade, que explicam a passagem de características de pais para filhos. Darwin morreu sem saber os estudos da genética feitos pelo monge. A obra de Darwin foi concebida por pesquisas de campo e deduções lógicas, e com o passar do tempo, ela foi se provando real, com estudos mais aprofundados e provas concretas sobre o assunto. A teoria da evolução foi um marco importantíssimo na história da ciência e da sociedade. Foi muito necessária e até hoje, após aprimorada, é utilizada como objeto de estudos. Muito obrigado para você que assistiu e aprendeu algo com a gente.